Olá pessoal, no último vídeo eu abordei um pouco da teoria que está por trás dos sistemas distribuídos. Falamos um pouquinho dos padrões arquiteturais e, mais especificamente, do padrão cliente-servidor. Neste vídeo nós vamos aprender como implementar uma aplicação distribuída simples utilizando a API Socket. Em Python, pessoal, existe um módulo específico para a operação com a API Socket. O módulo, com o nome até bem sugestivo, né, chamado Socket, ele possibilita esse acesso à interface Socket do sistema operacional de maneira facilitada. E aí aquelas primitivas que eu expliquei, o bind, o listen, todas elas são já implementadas através desse módulo do Python. Ele permite a conexão, a utilização tanto do TCP, que é um mecanismo orientado à conexão, ou seja, o programa, o cliente tem que se conectar ao servidor, e aí esse mecanismo é muito mais confiável porque existe uma resposta do servidor que de fato recebeu o dado, ou o DP, onde os dados são enviados sem a confirmação de recebimento do destinatário. Legal? Aqui nesse curso nós vamos aprender a utilização do padrão, Aqui nesse curso nós faremos uma aplicação orientada à conexão, utilizando o protocolo TCP. Tá? Eu vou explicar direitinho para vocês. A documentação completa do módulo Socket vocês podem encontrar lá na página oficial do Python, tá? No Python 3. Então tem lá todos os métodos, atributos do módulo Socket. Para a gente desenvolver a nossa aplicação, pessoal, você vai criar aí no seu computador uma pasta, né? E dentro dessa pasta eu vou colocar aí duas outras pastas. Uma chamada servidor, onde a gente vai colocar os arquivos do servidor, e uma pasta chamada cliente, onde a gente vai criar os arquivos do cliente. Primeiramente, nós vamos começar a implementação do nosso sistema pelo lado do servidor. Então, eu vou clicar aqui na pasta, abrir com code, né, da maneira como a gente já tem feito. E aí eu vou criar aqui dois arquivos principais. Eu vou chamar um arquivo servidor.py, que vai ser o módulo que iremos criar, e o arquivo main.py, onde a gente vai utilizar aí a classe criada. Bom, para a gente implementar então a classe servidor, nós vamos importar primeiramente o módulo socket, tá certo? E vamos fazer a implementação da classe como a gente já tinha feito, né, na aula anterior. Então, a gente digita a palavra-chave class e coloca o nome da classe. Servidor. E aqui a gente pode documentar. Nessa aplicação, pessoal, a gente vai criar uma aplicação distribuída chamada calculadora remota, onde o cliente é um software que é apenas uma interface com o usuário, mas não tem poder de execução de cálculo. Ele simplesmente coleta os argumentos, envia ao servidor, vai processar a operação e devolver a resposta ao cliente. Apesar de que a gente fazer operações bem simples, né, como adição, e divisão, lá em aplicações mais robustas a gente poderia usar a mesma lógica para, por exemplo, fazer uma integral, uma derivada ou fazer alguma computação intensiva, certo? Então aqui a gente vai colocar como documentação uma classe servidor. Aí eu vou colocar o nome aqui, calculadora remota, API Socket. Tá? Então, é um texto que identifica aqui a nossa classe. O primeiro método, assim como a gente já fez, é o método init, que serve para inicializar os argumentos, os atributos da nossa classe. Esse método init, ele vai possuir aqui um host, como argumento, uma porta. Toda vez que a gente opera com a API Socket, pessoal, a gente vai se conectar, né? O servidor ele sempre vai rodar no seu computador num determinado IP e porta. Um IP e uma porta de comunicação. Para o mesmo IP, igual, por exemplo, o seu computador está conectado aqui na sua rede local, no seu roteador, e ele tem um IP. Mas o mesmo IP ele é responsável por oferecer vários serviços. Por exemplo, você navega pela internet, você atualiza o antivírus, você joga um jogo, você assiste streaming na Netflix, por exemplo, na Amazon Prime Video. Cada uma dessas aplicações, todas elas utilizam um canal, né, o mesmo canal que é o seu cabo, né, de rede ou Wi-Fi,
E o IP é o mesmo para todas elas. Então a diferenciação, né, entre os dados que vão para uma aplicação e os dados que vão para outra aplicação, com o mesmo IP, essa diferenciação é feita através de uma porta de comunicação. Tá certo? Então, esse serviço calculadora remota, ele tem que rodar num determinado IP do seu servidor e numa determinada porta que tem que ser diferente das outras portas que já estão em uso. Legal? Então, aqui a gente tem o construtor da classe servidor. Nós vamos ter aqui simplesmente a inicialização do self. Vou colocar aqui um atributo protegido. Host recebe host. E o self port recebe a porta. Beleza? O terceiro atributo, dado membro, que nós vamos construir aqui é exatamente o objeto TCP, que vai receber ali as configurações do socket. Então nós vamos criar um objeto baseado na classe socket, que está no módulo socket, tá certo? E para construir esse objeto nós vamos passar duas informações. A primeira delas é justamente o tipo de endereços, né? Qual é a classe de endereços que o nosso programa poderá se comunicar. Existe aqui, dentro do módulo socket, a classe AF e NET, que é basicamente o conjunto de endereços padrão global. Quer dizer que o nosso programa poderá se comunicar com qualquer endereço. A segunda informação que a gente tem que passar é o tipo do socket. Se ele vai ser um socket que vai trabalhar no modo TCP ou no modo DP. No nosso caso, nós vamos trabalhar no modo TCP. Então, nós temos que passar aqui socket.sockstring. Tá? Então, se eu passar aqui sockstring, eu vou estar trabalhando aí no modo TCP. Beleza? Criado, então, o meu objeto, pessoal, todos os três principais atributos da minha classe servidor, nós vamos agora definir o segundo método que utilizaremos para criar, né, a nossa aplicação. Então, nós vamos aqui criar um método chamado start, que não vai receber nenhum parâmetro, e esse método vai iniciar a execução do servidor. Então, o método start inicia a execução do serviço. Legal? O que nós vamos fazer primeiramente nesse método start? Aqui nós vamos utilizar aquelas diretivas, lembra? Primeira coisa, a gente criou agora o objeto socket. Agora nós vamos partir para a segunda diretiva. Vamos voltar lá no nosso slide. Criamos aqui o socket, agora nós vamos criar aqui o bind, né? A gente vai anexar o nosso serviço do servidor, que vai rodar um determinado socket, a um determinado IP e porta. Então a gente vai criar um endpoint agora, que é basicamente um IP, vai ser aqui host, e a porta. O endpoint nada mais é que um par, né? Aqui vai ser uma tupla, tá? A gente criou uma tupla, IP e porta. Criei uma tupla porque eu não quero que isso se modifique, né? Quero sempre um IP e porta. Então esse conjunto IP e porta vai ser onde o meu servidor vai estar fornecendo o serviço. Aqui é importante, né? Por que a gente usa a porta? Porque dentro do seu computador você tem uma mesma interface às vezes, e essa interface é utilizada por várias aplicações para diferentes serviços. Por exemplo, do mesmo jeito que você assiste a Netflix, né, você navega na internet, você utiliza, por exemplo, a atualização do seu antivírus, você joga um jogo. Então, são vários serviços que passam pelo mesmo IP. O IP do seu computador é o mesmo. Só que para conseguir desenvolver vários serviços, né, ter várias aplicações dentro de um mesmo IP, é muito importante que a gente tenha uma alternativa para esses dados não serem confundidos uns com os outros. E é para isso que a gente usa a porta. Tá certo? Então, cada serviço do computador está relacionado ao IP e a uma porta. A porta é simplesmente um número que identifica ali, juntamente com o IP, aquele socket. Legal? Então, o endpoint é um par IP e porta. Então, pessoal, definidos aí os parâmetros básicos da nossa conexão, nós vamos agora utilizar aqui um try. Por quê? Porque eu vou agora possivelmente ter problemas. Até esse momento, eu apenas criei objetos, mas não utilizei o hardware do meu computador, não anexei, não fiz as primitivas de comunicação. Então, como eu, por exemplo, na hora de fazer a anexação do nosso serviço
a um IP e porta, pode ser que aquela porta já esteja em uso. Aí o sistema operacional rejeite. Então, a gente precisa aqui ter um mecanismo de tratamento de exceções para lidar com possíveis problemas, tá certo? Que não estão no domínio do programador. Então, nós vamos fazer aqui um try self rcp.bind, né, que é um método que vai implementar a primitiva bind e eu passo aqui o endpoint. Ou seja, esse socket que a gente criou aqui, ele vai estar agora anexado a um determinado IP porta. Tá? Ah, Guilherme, por que a gente passa aqui o IP, sendo que o computador só tem o IP? O que acontece, pessoal, é que às vezes você tem duas interfaces de rede. Por exemplo, você tem a sua placa Wi-Fi e a sua placa Ethernet. Então você pode ter um IP na placa Wi-Fi e um IP na placa Ethernet. Eles vão ser diferentes. Então, é importante que a gente defina qual dos endereços IPs do seu sistema operacional que você quer promover aquele serviço. Tá bom? Uma vez aqui feita a primitiva bind, a gente voltar lá, ó, agora o próximo passo é listen. Né? Listening do inglês é ouvir. Uma vez que eu já tenho um serviço ali pronto para ser oferecido, eu vou começar agora a escutar possíveis conexões de cliente. Então a gente faz aqui um self.tcp.listen. Tá certo? E a gente passa aqui que é só para ativar o log aqui do sistema. Tá certo? Backlog. Bom, vou imprimir uma mensagem aqui, né? Se eu conseguir fazer o bind e inicializar aqui a escuta por clientes, eu vou falar que o servidor foi iniciado. Aí eu vou passar aqui em IP, né? O host e a porta. Normalmente a gente associa o endpoint, né? A gente passa o IP, a porta. Ok? Imprimiu uma mensagem aqui no console falando que o servidor foi iniciado. Agora, pessoal, eu vou ficar aqui, eu vou criar um loop infinito. Para quê? Porque esse servidor, teoricamente, ele vai ser inicializado e vai ficar tratando clientes. Um cliente se conecta, o outro se conecta, ele vai promovendo esse serviço. Então, eu vou criar aqui um loop while. Fazer aqui uma condição simples, né? O true, então quer dizer que esse programa, enquanto ele não for fechado, ele vai promover o serviço. E a gente faz aqui utilizar aqui o self, a diretiva accept. Vejam, pessoal, que a gente está reproduzindo exatamente igual aqui, ó, o procedimento, né, das primitivas da API Socket. Então, está exatamente implementando aqui o passo a passo da API Socket. Isso aqui, pessoal, é igualzinho para C++ também, para C#, para Java. Assim, pode ser que alguns métodos modifiquem, mas as diretivas é a mesma coisa. Você tem que anexar o serviço ao IP e porta, invocar o comando listen para habilitar a escuta por clientes e aqui o accept é um comando bloqueante. Por que bloqueante, pessoal? Nosso programa vai ficar parado aqui nessa linha enquanto um cliente não tentar se conectar. Então, nada que acontecer daqui para baixo, nada que eu digitar ali, aquilo só vai ser executado depois que o cliente realmente estabelecer a conexão. E essa conexão parte do cliente. Né? É o cliente que é responsável por se conectar ao servidor. Então, eu fico aqui no accept, esperando algum cliente se conectar. Veja, no listen, eu habilito, né? A partir do listen eu estou apto a receber clientes. E aqui o accept é quando um cliente se conectar, eu vou receber as informações do cliente, que é basicamente esse objeto com, que é o socket do cliente, e aqui as informações de IP e porta lá do destinatário, né? Do cliente, que está na outra ponta de comunicação. Lembre, a comunicação é sempre feita entre um aplicativo e outro. Tá? Então, entre duas pontas. Então, eu tenho que ter um socket aqui e um socket no cliente também. E esses dois vão se comunicar. E aqui, pessoal, então, uma vez recebido esse cliente, eu vou agora prover um serviço. Né? Eu vou prover uma funcionalidade. Depois de aceita a conexão aqui, eu vou começar a ler e escrever no cliente. Vou trocar informações com esse cliente, ou seja, estabelecer a comunicação. Para
para esse atendimento ao cliente, ao invés de digitar todas as diretivas aqui no comando start, a gente vai usar a orientação a objeto, que prevê que a gente separe o nosso software em modos diferentes. Então, o start, qual que é a funcionalidade dele? Criar o socket e atender os clientes, receber os clientes. E eu vou ter aqui, agora, um método que eu vou chamar de service. E vou passar para ele o com e o client. Ou seja, dentro desse método aqui, que a gente vai criar agora, né, que vai pertencer à nossa classe servidor, nesse método aqui eu vou, de fato, oferecer o serviço para o cliente. Estou passando aqui a referência do cliente e da conexão para que o meu servidor execute todas as tarefas. Tá legal? Bom, caso eu tenha algum problema, eu vou fazer aqui um exception e aí vou printar aqui na tela simplesmente erro ao inicializar o servidor. Vou imprimir aqui também o erro, certo? Para a gente ficar ciente aí, é o e.args. Session as o e.args, certo? Então aqui, o tratamento de exceções em Python é bem parecido, tá certo? Com C++, e aqui eu estou falando que quando gerar uma exceção, eu vou ter essa exceção do tipo exception, que é a exceção mais genérica que a gente tem no Python, e eu vou tratar aqui o as, né? A gente aprendeu para renomear essa exceção que eu vou receber, esse objeto que eu vou receber aqui na exceção, eu vou tratar ele como simplesmente E aqui esse ponto .args, ele indica uma mensagem de erro, para identificar que tipo de exceção ocorreu aqui dentro desse bloco try. Beleza, pessoal? Então, o método start foi implementado. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o e-mail, né, se ficou alguma dúvida na implementação do start, ou também nas nossas aulas síncronas. Agora, pessoal, eu vou criar um método aqui chamado o service, né, que é esse método que a gente falou. Vai ser um método privado, tá certo? Então eu não vou poder invocar esse método de forma explícita, desde que de fora da minha classe. Então eu vou criar um método aqui, service, que eu recebo o self, o com e o client. Tá certo? Que a gente vai ter dois pontos aqui, método que implementa o serviço de calculadora. Ele recebe primeiramente o com, que é o objeto socket utilizado para enviar e receber os dados, e um outro parâmetro, client, é o endereço e porta do cliente. Beleza? Então, feita a nossa documentação, nós vamos agora implementar. Vou imprimir aqui, só para ele saber, né? Atendendo cliente. A gente passa aqui o client. Então, na hora que eu inicializar o service aqui, eu vou estar atendendo um determinado cliente. Aí, pessoal, nós vamos fazer aqui, esse serviço de calculadora remota, ele vai ser bem simples. Ele vai permitir que o cliente envie os argumentos ali, os operandos das 4 operações básicas, e nós vamos retornar com o resultado da operação. Tá certo? Vai ser bem simples aí. Então, aqui eu vou colocar uma lista dos operadores possíveis. Então, vai ser operador de mais, menos, vezes e dividido. E aqui, pessoal, eu vou fazer um outro loop. Enquanto o cliente quiser realizar as operações, eu vou atendê-lo. Veja, esse loop aqui é caso o cliente se desconecte, por exemplo, caso o cliente termine o seu atendimento e libere o nosso serviço,
um outro poderá se conectar e começar a operação novamente. Esse loop aqui dentro do método service, ele é justamente para permitir que o mesmo cliente faça mais de uma operação. Tá certo? Então, vou usar aqui o try, por quê? Porque no procedimento de comunicação com o cliente, né, essa parte aqui de read e write, podem ocorrer exceções. Por exemplo, o cabo do meu computador se desconectar, o cliente parar de responder, então é importante que a gente tenha aqui uma condição de tratar possíveis exceções do nosso código. Legal? Então a primeira coisa que eu vou fazer é receber a mensagem do cliente. Então eu uso o socket e o método receive, né, para receber a mensagem e passo aqui o tamanho do buffer. Aqui um detalhe importante, pessoal, a comunicação em socket ela é feita através de bytes brutos, tá certo? Como a gente consegue, por exemplo, esse programa aqui, eu poderia utilizá-lo para comunicar com uma aplicação C++, outra aplicação Python, uma aplicação Java, porque o socket ele é uma API, ela não depende de linguagem de programação. Então o cliente, por exemplo, poderia ser implementado inclusive em outra linguagem, sem problema nenhum. Então para comunicar, você recebe ali os dados, né, dados brutos, tá certo? Então a gente vai até utilizar uma codificação para enviar esses dados, mas aqui o que eu recebo na mensagem nada mais é que uma lista, um vetor de bytes, um conjunto de bytes que eu deverei interpretar. Aqui eu vou fazer MSG underline S, que já vai ser justamente a decodificação desse conjunto de bytes. Então eu vou receber esse conjunto de bytes e vou transformar isso num determinado objeto para que eu possa interpretar. Nesse servidor que a gente está implementando aqui, nós vamos implementar a comunicação através de strings. Então, eu vou enviar uma string e receber uma string. Então, o procedimento vai ser, para enviar, eu pego a string, transformo em um conjunto de bytes e envio. Para receber, que é o caso do servidor aqui, eu recebo um conjunto de bytes e transformo esse conjunto de bytes numa string para que eu possa interpretá-lo. Então, a gente faz aqui str msg.decode, né, para decodificar aí no padrão ASCII. Quer dizer que eu vou codificar e decodificar essas minhas mensagens no padrão ASCII, ou seja, os caracteres, né, os bytes, eles vão representar caracteres de acordo com a tabela ASCII, que eu já expliquei para vocês lá no C++. Tá certo? Então aqui o meu msg underline s já é a string ali com as informações. Essa string, pessoal, ela vai ser sempre no mesmo padrão, tá legal? Ele vai ser sempre operando 1, operação e operando 2. Tudo junto. Então, aqui um exemplo. Seria o seguinte, ó, 15 mais 10. Eu vou receber esse tipo de string aqui, tá certo? Operando 1, operação e operando 2. Então, a formatação que o cliente vai ter que me enviar é sempre essa. Então eu vou criar um servidor para tratar exatamente esse tipo de string. Primeira coisa, eu vou identificar qual é a operação. Vou fazer for op1 operadores, fazer um loop aqui para identificar qual é a operação. If msgs.find op maior do que zero, ou seja, aqui o método find, ele procura se dentro dessa string existe um determinado operador. Tá certo? Que aqui eu estou iterando no operadores. Na primeira iteração, o OP vai valer mais. Na segunda, menos, e assim sucessivamente. Então, se eu encontrar dentro dessa string o operador mais, eu vou retornar, eu vou identificar que a operação é mais, né? Vou até colocar aqui x, para diferenciar um pouco. E a operação vai receber o x, tá certo? Que é o tipo de operação. E aqui o meu msgs vai receber msgs.split op. O que eu fiz aqui, pessoal? Caso eu encontre o operador dentro da minha string, eu vou utilizar essa variável aqui, op, para receber esse operador, depois eu vou utilizar essa op no restante do meu programa, e vou aqui dividir, né, a minha string em duas partes diferentes.
E aqui esse método split, ele vai me retornar uma lista cujos elementos estão separados aqui pelo operador. Então, esse msg.split, usando esse exemplo aqui de cima, ele vai me retornar uma lista exatamente onde o primeiro elemento é o número 15 e o segundo elemento é o número 10. Por quê? Eu fiz um split, né? Eu dividi utilizando aqui como delimitador justamente a operação. Eu sei que a operação delimita o primeiro operando do segundo, então se eu usar um split passando o operando, ele vai me passar uma lista com o primeiro operando e o segundo operando. Beleza, pessoal? E aqui eu dou um break, né? Quer dizer que eu saí aqui, já encontrei, eu não preciso continuar o meu loop. Bom, finalizado, eu vou fazer agora um if, né? If op igual a mais. Aí o que a gente faz? A resposta que a gente vai ter que dar ao cliente, a gente faz aqui um float, né? Tem que converter MSG 0 mais float MSG 1. Então, pessoal, aqui, nessa lógica aí, o que eu estou fazendo? A resposta vai receber a mensagem 0 mais a mensagem 1. Ambos tiveram que ser convertidas para valores numéricos, né, usando float aqui, porque quando a gente faz o split, a gente tem ainda duas cadeias de caracteres aqui, duas strings. Né? Então eu comparei o operador para ver se ele foi igual ou mais e realizei aqui a operação. Beleza? Agora, a gente faz um elif, tá? Else if, se o operador for igual a menos, a gente vai fazer a operação de menos. Fazer agora mesma coisa para o dividir, para o multiplicar e para o dividir, né? Lembrando aqui da indentação, que multiplicar e o dividir. E a gente aqui faz um else ainda, né? Caso não for nenhuma delas, a nossa resposta vai ser operação inválida. Ok? Uma vez terminado aqui esses testes, né, e as operações, a gente vai simplesmente fazer o nosso socket, né, usar e enviar a nossa informação, só que a gente não pode enviar o RESP diretamente, né, porque o RESP é uma string. A gente tem que enviar um vetor de bytes, então a gente tem que fazer a conversão. Para isso a gente pode usar aqui o método bytes, tá certo? A gente passa como parâmetro o str da resposta, que a resposta na verdade aqui é um valor numérico, né? Pode ser um valor numérico. Então a gente converte para, garante aqui que ele vai ser uma string, e a codificação vai ser ASCII, né? Da mesma jeito que a gente decodificou aqui no ASCII, a gente vai mandar a mensagem no ASCII. Então aqui, essa linha é simplesmente para enviar as informações para o cliente. Beleza? Vou imprimir aqui, só para mostrar que a requisição foi atendida. Vou colocar aqui, cliente, requisição atendida. Tá certo? Beleza, agora eu vou simplesmente tratar as minhas exceções. Eu vou fazer dois tipos de tratamento. Primeiro, eu vou tratar possíveis erros de desconexão, tá? Porque aqui, o que pode acontecer, pessoal? Eu posso ter exceções no envio ou no recebimento dos dados, e posso ter exceções aqui nessas operações. Ó. Na hora que eu for tentar converter aqui essa mensagem para um float, posso ter alguma operação aqui inválida, uma divisão por zero, ou algo assim. Eu vou tratar diferentemente esses dois tipos de problemas. Caso eu tenha problemas de conexão, aqui eu estou utilizando o OS Error, que é um tipo específico de erro aí
que é normalmente utilizado para I/O, né? Quando eu tenho um problema de I/O, de enviar ou receber dados, a gente usa esse OS erro. Então, se eu recebê-lo, eu já sei que o problema é de conexão. Então, vou imprimir aqui erro na conexão. Vou passar aqui o cliente e vou passar aqui também o tipo do erro, que é o e.args. E se isso acontecer, eu vou dar simplesmente um return. Eu não vou voltar aqui nesse loop. Eu não vou ficar executando esse loop de maneira infinita. Porque eu sei que se teve problema na conexão, não adianta eu querer ficar esperando receber alguma coisa. Eu vou simplesmente sair da função service e esperar que outro cliente se conecte. Tá? Então esse return serve para encerrar o método service. Agora, se for um outro tipo de erro, né, eu vou pegar aqui uma exceção geral agora. Aí eu vou falar que foi um erro no tratamento, nos dados recebidos. Os dados recebidos do cliente. Aí eu vou passar aqui qual que é o cliente. E vou passar aqui também os argumentos. Tá certo? E aí, vou enviar do mesmo jeito aqui para o cliente. Se teve algum erro, por exemplo, de conversão, eu não vou conseguir fazer a operação. Eu vou enviar para o cliente aqui, ó, erro. Simplesmente bytes erro na codificação ASCII também. Ok, pessoal? Então, acabamos de implementar aqui o nosso servidor. Basicamente, ele inicializa, utiliza as primitivas da API Socket e aqui no serviço a gente faz uma calculadora remota, né, tratando possíveis erros de conexão e também nos dados recebidos. Beleza? No próximo vídeo eu vou abordar com vocês o cliente e a execução do sistema funcionando.